Oi, meu nome é Julia e hoje a gente vai falar sobre o Natal dos Jonas Brothers. E sim, isso aqui é tão bobinho quanto a série deles Jonas. Mas vamos lá, vamos ver a análise desse filme. O filme começa em Londres, onde eles têm um show marcado. E tem uma família que está se preparando para ir, mas o pai, que é o Will, parece querer chegar rápido no show porque ele é literalmente muito obcecado pelos Jonas. E então a cena corta mostrando eles no show, cantando uma música feita para esse filme, que é Like It's Christmas. E a família daquele cara tá toda lá. Agora corta a cena pra eles numa festa do fim da turnê. E o Kevin até liga pra esposa dele, a Danielle. E o segurança, que é o Brad, deixa eles sozinhos pra pegar um voo e ir pra casa. E ele também dá um apito de emergência pra caso uma coisa acontecesse com eles antes de sair de Nova York. E ele também contratou uma agência 24 horas para caso eles precisassem, mas os meninos falam que eles não precisam. Enquanto isso, o Joey fala para os irmãos para eles saírem juntos para comemorar o fim da turnê, mas o Kevin e o Nick não querem ir. E agora toca Best Night, com o Joey bem feliz querendo sair, mas o Kevin e o Nick não. E nessa música, no clipe, o Joey tá até vestido de Harry Potter. Só que isso tudo tava, na verdade, só na cabeça dele, porque eles não tinham saído pra festa nenhuma. Porque ele não conseguiu convencer os seus irmãos a irem. Bom, se você tá gostando do vídeo até aqui, pensa em se inscrever e deixar um like, que vai ajudar esse vídeo a ser entregue pra mais pessoas. E então agora corta a cena pro Nick tomando seu chá já na cama e ligando pra Priyanka, que é a esposa dele, por videochamada. E ela já deixou a filha começar a abrir os presentes de Natal. E não mostra bem o rosto da menina, mas tudo bem. E agora, cortando pro Kevin, ele também faz uma chamada de vídeo com a Danielle. E o Kevin queria falar alguma coisa pros outros Jonas, mas ele estava com medo da reação deles. E o Joey estava num bar triste, porque ele acha que a magia que ele tinha com os irmãos morreu. E por isso que ele queria sair um pouco com eles, para ver se essa magia, essa amizade deles voltam. E enquanto isso ele estava conversando com um cara, né? Só que esse cara era literalmente o Papai Noel. Então ele começa a cantar lá do nada e joga um feitiço na cidade. E agora, faltando 48 horas para o Natal, o raio atingiu o avião que ia levar eles de volta para Nova York. E eles não têm outro voo. Aí então eles ficam irritados e o Joey fala que eles precisam de uma vela calmante de camomila. Só que o Nick, ele quer chamar o Brad, só que ele não atende porque ele estava ocupado com a esposa. Então eles ligam pra agência de viagem 24 horas e a mulher estava chorando por causa de um coração partido. Ela consegue o voo, mas para isso eles precisam estar em Paris, tendo assim 30 minutos para chegar na estação de trem. Então eles pegam uma Uber que ama Natal e que ama conversar também. Então ela corre pra caceta com o carro como se não houvesse amanhã para eles chegarem a tempo. Então eles conseguem chegar na estação e canta Come Home This Christmas. Baby, get ready to light up the fire. E já no trem, o Joe encontra uma velha amiga de infância, a Lucy. E agora ela era cirurgiã e também estava passando por um término. E o Kevin continua querendo falar alguma coisa para os outros irmãos, mas o Nick sai de perto. E a Stacy liga pro Nick e ela diz que os produtores querem estender a turnê por mais 6 meses. Então ele vê o Kevin e o Joey meio que zoando eles de um tamanho muito pequenininho, me lembrando muito o clipe da série Jonas de Pizza Girl. Então o Nick fala com ela sobre não estender a turnê e depois disso o trem estava chegando. Porém, eles não estavam chegando em Paris, porque na verdade eles estavam em Amsterdã. Eles precisavam de um voo que saísse de lá agora. Então eles precisam dormir em um hotel muito caído, muito capenga, muito manco, porque era o único disponível na cidade. E o Ethan, que era um amigo do Nick, vai fazer um show em Amsterdã. E ele vai para Nova York depois com seu jatinho. Mas o Nick fala que não adianta os Jonas pedir a ele para levarem eles juntos para Nova York, porque não vai rolar. E então eles vão até lá, a apresentação do Ethan. Ele e o Nick têm meio que uma briga por causa da peça que eles fizeram quando crianças, que era sobre Esqueceram de Mim. E então eles cantam a música desse musical dos Esqueceram de Mim, que é Home Alone, que é o nome do filme em inglês. My age, love carry. E eles acabam brigando em cima do palco. E a Lucy também estava vendo o show do Ethan e encontra o Joey de novo. E o Joey acha que os irmãos pensam que ele é apenas um festeiro inútil. E o Joey acaba perguntando pra Lucy sobre o ex dela, sério.
que tinha que ser esse papo? Por que não perguntava sobre outra coisa da vida dela, ô caceta? E ela, do nada, do completo nada, tem a ideia deles nadarem. E o Joey coloca a pochete que tava com o passaporte deles de lado e o passaporte some num passe de mágica. Ou seja, o Papai Noel. Então o Kevin ensaia no espelho, né, do hotel que eles estavam, pra conseguir falar pro Nick que ele queria uma música solo. Só que ele não consegue falar nada porque, de novo, o Nick não escuta ele. E voltando pro Joey, obviamente ia dar besteira, porque o policial encontra eles lá nadando, eles saem correndo e vão parar dentro de uma lavanderia e é lá que eles se vestem. Só que é nessa hora que o Nick manda mensagem dizendo que ele conseguiu uma passagem de avião pra eles. Então, do nada, o Joey chama a Lucy pra passar o Natal com eles, mas deixou assim só em aberto. Então, ele sai de perto dela e tem um dueto que, tipo assim, eu não sabia que essa atriz cantava, mas tudo bem. E o nome da música é Feel Something. Então, o Joey volta pro quarto de hotel e percebe que os passaportes sumiram. E o ex da Cassie, que era a mulher lá da agência 24 horas, era piloto. Então, ele podia levar os meninos de jatinho até Nova York. Mas para isso, eles tinham que ir até onde o cara tava. Só que o carro quebra no meio do caminho e eles precisam fazer uma parte desse caminho andando. Então, como era distante, o Nick pede uma carona com um caminhão que tava passando. E o cara que tava dirigindo esse caminhão era o Papai Noel que o Joey conversou. Mas ele não lembra do rosto do cara. Então o Nick também fala pra esse Papai Noel que o relacionamento dele com os irmãos tá quebrado. E aí, depois de um papo lá que eles têm, o Nick pede pra ele parar o caminhão, pra ele ir lá pra caçamba e ficar com os irmãos. E lembra um pouco sobre como o pai deles era no Natal. Então eles cantam Remember When. Então o Nick liga pra Stacy, mas ela não atende, né? E ele deixa dizendo pra ela que ela pode estender a turnê. E bacana, o ex da Cassidy era o KJ Apa, ou seja, o nome do personagem era Jimmy. E no jatinho, eles estão assistindo o Esqueceram de Mim quando começa tendo uma turbulência. Só que na verdade não era uma turbulência, era o Jimmy tentando tirar fotos pra postar, pra Cassie lembrar o quanto ele era gato. Sim, é isso mesmo. É um homem. Então ele deixa o jatinho no piloto automático e sai pra tirar foto. E o Joey vem sem querer uma mensagem da Stacy no celular do Nick, falando que ela tava feliz por ele ter decidido estender a turnê. Então eles meio que começam uma pseudo briga ali, mas o Jimmy se machuca e fica desacordado. E eles tentando fazer o Jimmy acordar e conseguir pilotar o jatinho, eles acabam desligando o piloto automático e o avião vai cair. Então ele começa a perder a atitude, a cair, até que eles usam o apito de emergência que o Brad deu a eles pra acordar o Jimmy. E ele consegue pousar o avião com um pouco de dificuldade, mas consegue, todos ficam bem. Então eles precisam sair correndo do avião antes dele explodir. E agora tem 5 horas apenas para o dia de Natal. Até que o Jimmy desiste, vai embora e eles começam a brigar de novo. E é quando o Kevin finalmente consegue falar que ele quer cantar uma música solo. E tipo assim, antes do Kevin lançar Changing, eu nunca tinha percebido que ele não tinha uma música solo, só o Joe e o Nick. E eu gostei muito da música quando ele lançou, mas enfim, esse não é o assunto agora. A questão é que depois da briga, eles se separam e cantam Better Off Alone. Mas logo depois da música eles se juntam de novo e encontram um monte de lobo querendo atacar eles. Só que tipo, eles ficaram com medo e tal e acabam pedindo desculpas um pros outros. Até que os lobos somem num passe de mágica, ou seja, o Papai Noel novamente. Então o Brad encontra eles e eles conseguem chegar a tempo para passar o Natal na casa do Kevin. E os meninos chamam a Lucy sem o Joey saber. E ela já tinha sido até babá do Franklin. Então tem uma conversa lá entre eles e eles se beijam. Obviamente que isso ia acontecer, né? Então toca Time. E o Jimmy também quer voltar com a Cassidy. Não volta não, minha filha. Volta não, pelo amor de Deus. E voltando na música que eles estavam cantando, a parte do Kevin cantando é a melhor. Então o filme corta para um mês depois, já na turnê estendida, deles cantando Stuck em um show. I'm a sucker for you. E é aquela família lá que apareceu no início do filme, não tem papel nenhuma na trama, porque eles só aparecem aqui nesse show de novo. Bom, mas como eu falei no início do vídeo, é um filme bobinho de Natal, como todos os outros. Tipo, os personagens tentando chegar a tempo do Natal. E é legal, é divertido. Vale a pena assistir. E as músicas que eles fizeram pra esse filme são muito boas, tá? E a minha nota é um 7, vai. É legalzinho.
Mas então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like no post, comentar os próximos vídeos que quero ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!